Família, atenção, a notícia acaba de surgir e dá conta de que um homem tentou entrar lá dentro do Supremo. É isso mesmo, família. O que está acontecendo? Já teve um outro aí que todo mundo sabe o que aconteceu com ele, e agora sai essa notícia aqui. Também uma outra notícia aí, o nome do togado na lista da Interpol. Esses dois assuntos nós iremos trazer aqui e muito mais para vocês. Antes, eu peço que deixe o like, compartilha, comenta de onde está me acompanhando, comenta se o áudio, se a imagem está tudo legal aí, e vamos direto ao fato e saber que homem é esse que acabou de entrar lá dentro da corte. Homem é preso por tentar invadir. A polícia achou bomba com o suspeito. Misericórdia, família. Vamos ouvir aqui, ó, a notícia de última hora aí que está tomando conta de tudo enquanto é canal de notícias aí, ó. Escuta com atenção e vamos ouvir aqui o que está acontecendo. Será que é armação? Será que não é? Vamos ouvir aí. Preste atenção. Vai chegando, deixando aquele like e comenta se o áudio tá bom aí. De um homem que foi preso por tentar invadir o Supremo Tribunal Federal. Ele foi preso ontem em Brasília por tentar invadir a sede do STF. A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu esse homem que tentou pular a cerca e entrar no prédio do tribunal. O suspeito, que não teve o nome revelado, foi abordado em casa, já depois resistiu à busca. De acordo com a apuração aqui dos nossos repórteres do UOL, ele chegou a tentar agredir os agentes até ser detido. Ao cumprir o mandado de prisão, os policiais encontraram uma bomba caseira e materiais contrários ao STF. Casos aí que a gente está vendo cada vez mais recorrentes, né, professor Samuel? Ameaças ligadas aos ministros aumentando, inclusive internacionalmente, com os destaques que a gente viu aqui ao longo da semana de investidas internacionais contra o ministro Alexandre de Moraes, e mais esse caso agora de um homem preso por tentar invadir o STF nessa sexta-feira. Como que a gente pode ver mais esse caso aqui? Preste atenção. Isso aí já aponta de um cenário nacional, uma coisa que nós viemos debatendo aqui do internacional, né, que é um aumento da polarização e, com ela, também algumas radicalizações de sujeitos ou ligados diretamente, ou alguns como esse, aparentemente, não com nenhuma ligação a nenhum dos grupos políticos organizados, mas influenciado, né, pelo clima de disputa que é colocado na sociedade. Bom, a gente já viu isso nos Estados Unidos, né, ao longo dos últimos anos. O Trump notabilizou isso na rivalidade dele com a Hillary Clinton, com Obama e também agora com Biden, a Kamala recentemente. Mas nós vemos isso muito fortemente no Brasil também, né? O Brasil sempre teve uma sociedade bem dividida eleitoralmente, entre eleitores mais do centro-esquerda e outros eleitores mais de centro-direita, mas era uma rivalidade muito menor, né? Muito menos quente, vamos dizer assim, uma rivalidade morna, em que cada um escolhia o seu lado e se manifestavam exclusivamente nas urnas. Isso vem aumentando, né? Do meio da década passada para cá, nós estamos acompanhando o Brasil muito mais dividido dentro de quase todos os espectros da vida comum por conta da divisão política da sociedade. Então, lembrando, a divisão política não é o problema. A sociedade sempre teve uma divisão política. E isso é normal em sociedades democráticas, que as pessoas escolham esse ou aquele caminho, as clivagens são feitas na sociedade por conta dos interesses que cada um vai ter, com sua condição social, preferências, conformação política e tudo mais. O que está diferenciando de um tempo para cá é que isso está espraiando para todos os outros espaços da vida pública. E aí você tem pessoas como essa, outras que participaram daquela tentativa de golpe no início do governo Lula, né, 2 anos atrás. Esses elementos todos vão começando a se multiplicar. Vamos recordar que em dezembro de 2022, uma pessoa foi presa também no aeroporto em Brasília, carregando explosivos. A gente tem elementos desses se repetindo cada vez mais. Então não é mais seguro fazer política, nem mesmo nos grandes centros. A gente sabe que em algumas regiões do Brasil a política sempre foi muito ligada à criminalidade e ao perigo de morte, né? Hoje não. Hoje Presta atenção, gente. Dá o like aí. Adiantou-se até mesmo aos lugares centrais da política nacional, né? O STF, ao Congresso Nacional, à Presidência da República. Isso é muito ruim, porque isso diminui a qualidade do debate, isso não vai mudar a polarização para menos ou para mais. Eu sou daqueles que acreditam que a polarização é um elemento constitutivo de um país tão desigual como o Brasil, que é uma democracia, mas ela precisa ser colocada dentro de um espaço
democrático de debate, de diálogo, de construção propositiva. Não esse espaço onde as pessoas são levadas, né, pela conjuntura política a acreditar que podem, isoladamente, como esse sujeito, fazer um ato terrorista e resolver a questão política pela supressão do adversário. Supressão do adversário, eliminação total do diálogo, e o Samuel destacando aqui a recorrência desses casos, né, professor Leonardo? Família, agora escuta esse áudio aqui, ó. Preste bastante atenção. Daqui a pouco você vai ver aqui Sebastião Coelho falando sobre a questão do ministro aí sendo colocado na Interpol. Nós temos notícias que o governo americano, vários parlamentares americanos do Senado e da Câmara estão trabalhando fortemente para materializar a prática de crime do senhor Alexandre de Moraes contra as leis americanas. Se isso acontecer, e eu espero que aconteça em muito breve, aliás, eu creio que vai acontecer, o senhor Alexandre de Moraes poderá ser incluído na lista da Interpol, esse questionamento com muita frequência. E quero dizer a vocês com muita sinceridade, neste ano de 2025 e em 2026, dificilmente o ministro será afastado do cargo. Por quê? Porque um ministro do STF só é afastado do cargo com base num processo de impeachment que é aberto no Senado Federal. E quem pode abrir esse processo? O presidente do Senado Federal. O atual presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, em entrevista recente a 2 colegas seus, disse que o país tem muitos problemas, que a lei do impeachment é de 1950, da ditadura, e que o Senado não é órgão de correição do Supremo Tribunal Federal. Que o Brasil tem muitos problemas, isso nós já sabemos. Não adianta nem perder tempo com isso. Com relação a ser órgão de correição ou não, eu quero me servir da Constituição Federal, que diz em seu artigo 52 que compete privativamente, ou seja, exclusivamente ao Senado Federal, item 2, processar e julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal. Portanto, o Senado Federal é, sim, o único órgão de correição dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Em relação à lei de 1079, de 10 de abril de 1950, ele fez uma referência a ser uma lei da ditadura. Bom, se ele quis falar da ditadura Vargas, ela acabou em 1945. Ela foi de 1930 a 1945. Portanto, quando a lei foi editada, 10 de abril de 1950, quem estava na presidência da República era o general Eurico Gaspar Dutra, presidente legitimamente eleito pelo povo. Se a referência for a Revolução de 1964, isso só ocorreu 14 anos após a edição dessa lei. E aí nós temos que abrir um parêntese para dizer que alguns falam que foi uma ditadura e outros que foi uma revolução, como eu me incluo nesse grupo. Foi uma revolução com os seus desdobramentos, evidentemente. Então, dentro desse quadro que está posto, o ministro Alexandre de Moraes, pela via administrativa, vamos dizer assim, só será afastado do cargo em 2027, com a eleição dos novos senadores em outubro de 2026. Antes disso, a não ser que nós façamos uma pressão tremenda que o senador Alcolumbre não suporte e dê início a algum dos inúmeros processos de impeachment
que temos lá no Senado Federal. Eu mesmo assinei um deles. A outra situação é o que está ocorrendo lá nos Estados Unidos. Existem vários processos civis no momento contra o senhor Alexandre de Moraes, mas nós temos notícias que o governo americano, vários parlamentares americanos do Senado e da Câmara estão trabalhando fortemente para materializar a prática de crime do senhor Alexandre de Moraes contra as leis americanas. Se isso acontecer, e eu espero que aconteça em muito breve, aliás, eu creio que vai acontecer, o senhor Alexandre de Moraes poderá ser incluído na lista da Interpol e, se ele sair do Brasil, será preso. Fora disso, ele continuará por aqui, praticando as suas maldades até o primeiro semestre de 2027. Mas eu tenho muita fé no povo brasileiro de que nós vamos fazer um grande movimento, começando agora no dia 16 de março, até a queda de Alexandre de Moraes e todos que dão o apoio decisivo para as suas ações criminosas. Um abraço a todos, paz a todos. Quer ver mais conteúdos como esse? Agora, família, vocês vão ouvir um áudio aqui, ó. Você viu aí o Sebastião Coelho, ele falando, né? Ele externando aí a possibilidade que tem do ministro ser retirado do cargo através dos parlamentares do Brasil. Só que e também ele externou e mostrou o outro lado da moeda, que se chama Estados Unidos da América, que todo mundo já sabe, que já está se preparando para fazer isso aqui no Brasil, né? Será uma grande oportunidade aí que o Brasil terá de ser livre novamente. Então vamos ouvir aqui. Dá o like aí, pessoal. Tem gente chegando esquecendo de dar o like. Dá o joinha aí. Trago uma verdadeira bomba nesse momento. Uma informação estratégica, enterrada nos bastidores de Brasília e abafada pela imprensa militante. O atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não está mais apenas observando. Ele está atuando. E acredite, o que ele acabou de descobrir sobre os últimos passos do Brasil no tabuleiro geopolítico pode mudar os rumos do nosso país. Estão tentando esconder de você, mas hoje eu te conto o que a velha mídia jurou manter em silêncio. Trump foi claro. Quem se alia ao inimigo se torna cúmplice, e o rosto do retrocesso, ao lado do seu gabinete, ignorou todos os avisos, todas as tentativas diplomáticas, e decidiu se unir a quem ameaça o Ocidente. Enquanto o atual presidente dos Estados Unidos constrói alianças sólidas para proteger a liberdade global, o Brasil, sob a batuta do articulador do retorno, escolheu o lado que está desafiando os princípios democráticos e flertando com um autoritarismo mascarado. A traição veio de onde ninguém esperava. Emmanuel Macron, até então visto como aliado do líder que divide o país, decidiu puxar o tapete. Em uma ação coordenada com aliados da OTAN e com o aval silencioso de Trump, a França impôs sanções secundárias que atingem diretamente os aliados da Rússia, incluindo agora o Brasil. Isso mesmo, Macron traiu o símbolo da velha esquerda. Por quê? Porque Lula ignorou o alerta. Não compareça ao evento russo, mantenha-se neutro. E o que ele fez? Foi lá, apertou a mão de Putin, selou acordos e assinou, nos bastidores, compromissos de cooperação com o regime russo. Trump observou. Trump anotou. Trump se movimentou. Nos corredores silenciosos de Washington, informações confidenciais revelam que o atual presidente dos Estados Unidos convocou seus principais estrategistas para redirecionar sua abordagem em relação ao Brasil. A paciência se esgotou. E agora, o Brasil será tratado como um estado em alerta vermelho. Quem trai a confiança do Ocidente paga um preço alto, e esse preço já começou a ser cobrado. O plano francês, com apoio indireto de Trump, é claro: cortar o oxigênio financeiro da Rússia
e dos seus aliados por meio de sanções secundárias. E isso inclui qualquer país que comercialize, financie ou coopere com o regime russo. O articulador do retorno achava que poderia brincar com fogo. Esqueceu que o novo xadrez global está sendo comandado por líderes dispostos a agir com pulso firme. O que nome que não se pode dizer, no Brasil, talvez devesse ter avisado que esse caminho teria consequências. Os sinais estavam por toda parte. Recentemente, durante uma reunião reservada em Brasília, um relatório confidencial apontava para um aumento nas comunicações entre representantes brasileiros e oficiais russos. A ação foi identificada por analistas de inteligência norte-americanos, que monitoram em tempo real atividades diplomáticas suspeitas envolvendo o Brasil. E a resposta de Trump foi silenciosa, mas letal: cortar os laços, aplicar pressão econômica e deixar claro que o Brasil não pode flertar com o inimigo e sair ileso. A França, cansada da indecisão do rosto do retrocesso, decidiu agir. E Trump, mestre na arte do timing geopolítico, deu sinal verde. Agora, a máquina econômica que sustenta o Brasil pode ser engolida por uma onda de restrições financeiras internacionais. E o mais impressionante? A velha mídia sequer tocou nesse assunto. Estão tentando fingir que nada aconteceu. Estão tentando te manter no escuro. Mas o povo não é mais bobo. Acordou. Está vendo quem são os aliados da liberdade e quem, por ambição, preferiu caminhar ao lado dos que desprezam os valores ocidentais. E aqui vai o bastidor mais chocante de todos. Em um documento confidencial que circula nos bastidores da Casa Branca, Trump foi categórico. O Brasil precisa escolher de que lado está. Não existe neutralidade quando os pilares da civilização ocidental estão em jogo. Essa fala foi registrada em uma reunião fechada com o Conselho de Segurança Nacional, logo após Lula, o líder que divide o país, retornar de sua viagem à Rússia. E o conteúdo dessa reunião está sendo tratado como um alerta sigiloso. O presidente dos Estados Unidos enxerga o Brasil como peça-chave no equilíbrio do continente. E agora, essa peça está ameaçando ruir. Macron, pressionado internamente pela opinião pública e por líderes europeus, não teve escolha. E foi justamente a postura dúbia do Brasil que o fez acelerar um plano antigo: usar o arsenal diplomático francês para pressionar economicamente qualquer aliado indireto de Putin. E se engana quem pensa que essa é uma iniciativa isolada. Fontes em Paris confirmaram que Macron comunicou antecipadamente a Trump sobre sua decisão. O silêncio de Trump nesse contexto foi ensurdecedor, mas sua equipe nos bastidores já preparava a retaliação. Você entende o que isso significa? Que o Brasil, ao se unir estrategicamente à Rússia, se isolou dos mercados ocidentais, e isso será devastador. Nos próximos meses, empresas brasileiras com negócios nos Estados Unidos ou na Europa poderão enfrentar bloqueios, revisões contratuais e até mesmo suspensão de acordos internacionais. Bancos já começaram a rever suas políticas de risco. Multinacionais estão monitorando com lupa cada movimento do nome que voltou ao poder. Trump não esquece. Ele alertou o Brasil inúmeras vezes sobre a importância de se manter alinhado com os princípios da liberdade. Mas os sussurros da velha esquerda foram mais altos do que os avisos da razão. E agora, os ventos da retaliação começaram a soprar. Os analistas norte-americanos chamam isso de reajuste diplomático. Mas aqui, nós sabemos o que realmente é: uma resposta cirúrgica de um líder que cansou de ser ignorado. Trump não quer apenas que o Brasil recue. Ele quer uma retratação pública. E enquanto isso não acontecer, os sinais de alerta continuarão piscando. Mais grave ainda, existe um burburinho crescente em Washington de que o Brasil poderá ser temporariamente retirado de determinadas mesas de negociação internacional. Isso seria uma humilhação histórica. E tudo por quê? Porque o operador institucional, que deveria aconselhar o rosto do retrocesso, preferiu se calar diante de um flerte com regimes que ameaçam a paz global. É isso que querem esconder de você. É isso que a grande mídia está suprimindo das manchetes. Mas agora você sabe. O Brasil está na mira. E Trump está assistindo. Cada movimento, cada reunião,
Cada palavra dita, tudo será lembrado. E no momento certo, cobrado. Você está preparado para o que vem? O atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, decidiu mirar com precisão cirúrgica nos tentáculos ocultos do sistema brasileiro. E não é exagero dizer que Brasília está em estado de alerta máximo. Fontes internas nos revelam que o governo Trump estuda a aplicação imediata da Lei Magnitsky contra figuras-chave do judiciário brasileiro, incluindo seus vínculos empresariais. Mas a novidade que ninguém ousa publicar é ainda mais estrondosa. As esposas dos ministros estão no centro do alvo. Isso mesmo. Escritórios de advocacia ligados diretamente a cônjuges de magistrados poderão sofrer sanções internacionais severas. Estamos falando de congelamento de ativos, exclusão de sistemas bancários globais e o bloqueio total de acesso a instituições financeiras que operam em território americano. Uma punição inédita. Por que Trump decidiu agir agora? Segundo bastidores reveladores, ele teria sido informado sobre movimentações financeiras suspeitas que estariam sendo esvaziadas de contas americanas. Inclusive, há fortes indícios de que o togado que comanda a censura no Brasil já retirou investimentos de bancos com atuação nos Estados Unidos. Isso acendeu todos os alertas em Washington. Não se trata apenas de uma questão diplomática, mas de um plano estratégico para desmantelar uma rede que se protege por trás da toga e que, segundo aliados de Trump, estaria comprometendo a liberdade democrática na América Latina. A elite socialista de Brasília sabe disso e já começou a fazer contas. Vale a pena manter o apoio ao operador institucional que virou símbolo de controle extremo? Ou seria mais inteligente sacrificar o bode da sala para salvar o próprio bolso? O medo agora circula em silêncio nos gabinetes de mármore. A conta chegou e veio em dólar. E quem achava que podia zombar da maior potência do planeta está começando a repensar. O que a grande mídia brasileira tenta ocultar é o tamanho do impacto que uma sanção como essa causaria. Não estamos falando de meros alertas ou comunicados diplomáticos. A Lei Magnitsky, desde que foi atualizada por Trump, permite que os Estados Unidos punam diretamente qualquer pessoa que viole princípios básicos de liberdade e direitos. Dá o like aí. Isso inclui familiares e até empresas ligadas a essas figuras. E como praticamente todos os bancos brasileiros mantêm relações com o sistema bancário americano, a pressão será insuportável. Imagine a cena. Um ministro da mais alta corte brasileira vendo suas finanças bloqueadas, seus contatos internacionais perdendo valor e seu sobrenome virando sinônimo de problema no sistema financeiro global. É por isso que eles estão em pânico. E é por isso que ninguém ousa falar. Mas nós falamos, e vamos além. Esse é apenas o primeiro passo. Nos bastidores do Capitólio, o nome do operador institucional brasileiro já circula com força. Parlamentares republicanos já pediram oficialmente ao secretário Marco Rubio que inicie os trâmites legais. A resposta foi clara. Está em andamento. O silêncio da toga não é prudência. É desespero. Trump sabe o que está fazendo. O atual presidente dos Estados Unidos não dá um passo sem cálculo estratégico. E agora, ele quer deixar claro para o mundo que não aceitará violações veladas em nome da democracia. O alvo está traçado, e a primeira seta já foi lançada. Mas a parte mais bombástica ainda está por vir. O que ainda não foi dito, e que você só vai saber aqui, é que o plano do governo Trump vai muito além do togado que virou símbolo do autoritarismo jurídico no Brasil. O foco agora se estende para toda a estrutura de proteção financeira que dá sustentação a essas figuras. E isso inclui escritórios, empresas e até institutos com fachada acadêmica, que na verdade operam como veículos de blindagem patrimonial. Segundo o relato reservado de fontes ligadas ao Departamento de Estado, a estratégia é clara: atacar os elos mais sensíveis da corrente. E sabe onde estão esses elos? Nos vínculos familiares e nos fluxos de caixa que transitam entre Brasil, Portugal, Londres e Miami. E você achando que a toga era imbatível. Enquanto isso, dentro do Brasil, um racha começa a se formar. Parte da elite legislativa que antes se calava diante da figura do silêncio, agora pondera se vale a pena continuar se expondo.
Há rumores de que um grupo de senadores e deputados estaria preparando um recuo honroso, caso as sanções de Trump avancem. Ou o Brasil corta o mal pela raiz, ou os aliados internacionais cortarão por nós, teria dito um parlamentar veterano. Nos corredores do poder, o medo é silencioso, mas paralisante. A figura do operador institucional, que até ontem era tratada como intocável, virou um fardo. Muitos já não querem mais associar seu nome àquele que pode ser o primeiro magistrado da história latino-americana a sofrer sanções diretas da maior potência do Ocidente. E quando esse martelo bater, não haverá onde se esconder. A máscara cairá. Não se trata de vingança, mas de equilíbrio internacional. Trump, como líder da força ocidental, está mostrando que não há mais espaço para censura travestida de democracia. O Brasil, ao se alinhar com regimes autoritários como China e Rússia, chamou atenção demais. E agora, a fatura será cobrada. Em nome do equilíbrio global, o atual presidente dos Estados Unidos decidiu agir. E enquanto a velha esquerda tenta pintar o alerta como ingerência externa, a verdade é outra. O mundo está de olho. As decisões internas de um país se tornam um problema global quando afetam a liberdade, a economia e os direitos de milhões. E é exatamente isso que o Brasil virou. Um campo de batalha entre o retrocesso e a liberdade. Agora, a pergunta que não quer calar. Quantos mais precisarão ser expostos para que o Brasil acorde? Quantas máscaras ainda vão cair até que a verdade se torne inegável? A operação de Trump está em curso, silenciosa, implacável e embasada na lei. Mas os efeitos, esses serão estrondosos. E no final das contas, o sacrifício será inevitável. O bode da sala, por mais protegido que esteja, começará a feder. E a elite vai perceber que, para salvar seus próprios privilégios, alguém terá que ser entregue. E esse alguém já tem nome, rosto e patrimônio nos lugares errados. A grande mídia não vai te contar isso. Mas agora você sabe. A batalha silenciosa começou. E Trump, o atual presidente dos Estados Unidos, já escolheu de que lado está. Trago agora uma revelação que pode mudar completamente o rumo da América Latina. Vai afetar diretamente o futuro do Brasil. Algo grave foi descoberto. E a resposta de Donald Trump já está a caminho. A paciência dos Estados Unidos chegou ao limite. O presidente Donald Trump declarou que não vai mais tolerar os avanços do regime de Nicolás Maduro e que a nova escalada de abusos cometida pelo regime venezuelano exige uma resposta à altura. A gota d'água foi a prisão de 38 pessoas acusadas de planejar atentados em solo venezuelano, sendo 17 estrangeiros. Alguns, segundo fontes sigilosas, seriam cidadãos norte-americanos e até brasileiros. E esse detalhe foi o estopim que acendeu a fúria americana. Diosdado Cabello, braço direito de Maduro e comandante do regime em sua ausência, declarou publicamente que esses presos estariam a serviço da Colômbia, com apoio dos Estados Unidos, para sabotar o processo eleitoral venezuelano. Cabello ainda acusou diretamente líderes da oposição, como Maria Corina Machado e Ivan Simonovic, de liderarem um plano terrorista. Mas o que está por trás dessa narrativa é muito mais sombrio. A Venezuela está mergulhada em um estado de paranoia total. E o pior, está começando a arrastar outros países junto nesse abismo. Trump, que vinha mantendo silêncio estratégico, foi informado por sua equipe de inteligência sobre a escalada autoritária de Maduro, incluindo a repressão violenta contra opositores, prisões arbitrárias, fechamento de fronteiras e a suspensão de voos oriundos da Colômbia. Fontes próximas ao presidente confirmaram que ele classificou as ações de Maduro como um ataque direto contra a democracia ocidental e prometeu responder com força total. A Casa Branca, em reunião de emergência, emitiu um novo alerta vermelho sobre a Venezuela, instruindo seus cidadãos a não viajarem ao país, classificado agora como zona de perigo extremo. Mas Trump não vai parar por aí. Informações internas apontam que, nas próximas horas, uma comissão militar americana será enviada à América do Sul para monitorar a situação de perto. E se for comprovado o envolvimento direto do regime chavista com ameaças contra norte-americanos,
ou aliados como o Brasil, a reação será imediata e implacável. É importante destacar que, nos bastidores, o nome de Erik Prince, fundador da empresa militar Blackwater, surgiu como peça-chave de uma possível operação de resgate conduzida em solo venezuelano. O próprio Maduro, em entrevista, insinuou que grupos ligados a Prince estariam colaborando com a oposição. Essa declaração gerou pânico dentro do regime, desencadeando uma caça às bruxas que ameaça transformar o país em uma zona de guerra civil. Enquanto isso, tropas venezuelanas foram posicionadas em pontos estratégicos do país e serviços de inteligência foram autorizados a agir sem limites legais. A repressão foi intensificada com uma única ordem: neutralizar qualquer traidor do regime. Essa movimentação desenfreada evidencia uma coisa: Maduro está encurralado e sabe que qualquer erro pode custar não apenas o poder, mas a própria sobrevivência. Nos corredores do Departamento de Estado, o tom já é de guerra velada. Trump exigiu um relatório completo sobre a situação das fronteiras da Venezuela com Brasil e Colômbia. E, segundo uma fonte da inteligência americana, a presença de brasileiros entre os detidos pode arrastar o Brasil para um impasse internacional sem precedentes. Se confirmada a cooperação de brasileiros em missões secretas contra Maduro, o atual governo brasileiro terá que se posicionar, ou ao lado da democracia liderada por Trump, ou ao lado de um regime ditatorial que flerta com o colapso. E aí mora o perigo. Trump já avisou: quem se aliar à ditadura de Maduro enfrentará sanções econômicas severas, isolamento diplomático e, se necessário, ações militares preventivas. O recado foi direto ao ponto. Não há mais espaço para neutralidade. O Brasil, como potência regional, será cobrado em breve. Os próximos dias serão decisivos. O jogo geopolítico está armado e os peões começaram a se mover. Resta saber quem ficará ao lado da liberdade e quem cairá com os ditadores. As imagens que saem da Venezuela são alarmantes. Soldados armados patrulhando cidades, opositores sendo levados algemados em plena luz do dia, a imprensa sendo calada e o povo vivendo sob o terror de um regime que já ultrapassou todos os limites. Mas agora, o mundo está observando. E Donald Trump não vai permitir que isso continue. Ao declarar a Venezuela como ameaça direta à estabilidade do continente, Trump elevou o conflito a um novo patamar. O presidente americano convocou uma força-tarefa composta por representantes do Pentágono, da CIA e do Departamento de Estado. A missão? Avaliar a segurança regional e traçar planos para uma possível intervenção, caso o regime continue atacando civis, estrangeiros ou aliados americanos. O alerta foi claro: qualquer ataque contra cidadãos dos Estados Unidos, mesmo em solo estrangeiro, será tratado como ato de guerra. E a situação se agrava com o agravamento das relações entre Venezuela e Colômbia. Ao suspender todos os voos vindos do território colombiano, o regime chavista deu um passo perigoso. Essa medida não só isola ainda mais o país, como cria um novo foco de tensão entre duas nações que já vivem em constante atrito. Agora, Trump observa com atenção cada movimento, e as chances de uma coalizão militar liderada pelos Estados Unidos crescem a cada dia. Maduro tenta desesperadamente manter as aparências. Em pronunciamento transmitido em rede nacional, acusou uma máfia albanesa no Equador de tentar invadir a Venezuela com a ajuda de mercenários pagos por americanos. A acusação foi recebida com descrença internacional, mas serve como cortina de fumaça para justificar a intensificação da repressão. Na prática, Maduro já não governa. Quem comanda é o medo, o caos e a propaganda. Enquanto isso, o Brasil observa. Mas por quanto tempo? A dúvida que paira no ar é se o governo brasileiro irá tomar uma posição firme ao lado dos Estados Unidos ou se continuará em cima do muro. Trump já deixou claro: os que não estiverem com ele estarão contra ele. E nessa nova era de realinhamentos globais, a neutralidade será vista como fraqueza. Fontes do Congresso americano confirmaram que sanções econômicas estão sendo preparadas contra países que apoiam o regime de Maduro, direta ou indiretamente. O Brasil
por ter ligações comerciais e diplomáticas com a Venezuela, entrou no radar. Caso não haja uma ruptura imediata com o chavismo, o país poderá sofrer as consequências: aumento no valor do dólar, barreiras alfandegárias, bloqueio de exportações e até suspensão de acordos bilaterais com os Estados Unidos. A tensão atinge níveis jamais vistos desde a Guerra Fria. E para Trump, não se trata apenas de geopolítica. É uma questão de honra. Ele prometeu erradicar regimes opressores do continente, e a Venezuela virou seu novo alvo. A operação de extração dos 5 opositores foi só o começo. Trump quer mais, quer justiça, quer um novo começo para a América do Sul, longe das sombras do comunismo. Nesse cenário, o Brasil precisa decidir: será protagonista ou espectador? Porque a história já começou a ser escrita. E os próximos capítulos definirão não apenas o futuro da Venezuela, mas o destino político de toda a região. Trump já deixou o recado. O tempo da diplomacia acabou. Agora é hora de ação. Foi a última gota. Donald Trump, atual presidente dos Estados Unidos, protagonista da maior ofensiva econômica do século, perdeu a paciência com o que classificou como a maior afronta diplomática contra a liberdade digital. O estopim, um gesto de Janja, primeira-dama do Brasil, que decidiu convidar abertamente a China para colaborar com o controle das redes sociais no território brasileiro. Para Trump, isso não é apenas um gesto infeliz. É um sinal gravíssimo de que o Brasil está escorregando para o lado errado da história. A frase de Trump ecoou em alto e bom som na imprensa americana. Se o Brasil decidiu ser representado por uma mulher sem classe, então que arque com as consequências. O presidente norte-americano vinha, até então, tentando se manter amigável com o Brasil, por respeito à gigantesca base conservadora e patriota que o país carrega. Uma base que admira Trump, apoia a liberdade e rejeita qualquer aproximação com o comunismo chinês. Mas o episódio com Janja, somado a outros insultos dela a ícones da direita global como Elon Musk, selaram o destino de uma possível aproximação diplomática. Para o presidente americano, a postura brasileira não é apenas ingênua, é suicida. Em plena reconstrução da nova ordem global, o Brasil dá sinais perigosos de que quer se alinhar com Pequim, justamente quando o Império Chinês enfrenta seu colapso mais profundo. Para Trump, o convite da primeira-dama brasileira à China para interferir nas redes sociais é o equivalente a entregar as chaves do povo à tirania digital. Enquanto isso, o cenário internacional passa por uma transformação brutal. A China, outrora intocável, afunda em uma crise sem precedentes. Com tarifas americanas que ultrapassam 145% sobre produtos chineses, fábricas fecharam as portas em massa. Trabalhadores foram demitidos. A indústria entrou em colapso. E o que antes era o coração pulsante da economia global, agora se tornou um organismo doente. Pequim não consegue mais segurar a sangria. Empresas como Apple, Samsung, Amazon e Intel estão fugindo da China e levando bilhões de dólares com elas. Mas não pense que essa debandada é culpa apenas das tarifas de Trump. A verdade é mais profunda e dolorosa para o regime chinês. As empresas não querem mais estar lá. A mão de obra que antes era barata se tornou cara. A juventude chinesa não quer mais trabalhar em fábricas. Os custos explodiram. A burocracia sufoca. A dependência do mundo em relação à China, exposta de maneira vergonhosa durante a pandemia, revelou a fragilidade do modelo. A confiança se quebrou. Diante disso, Trump enxergou a oportunidade histórica de sufocar a China de vez. Se antes o gigante asiático reinava como a fábrica do mundo, agora ele agoniza. E Trump apertou ainda mais a corda. Tarifas, sanções, bloqueios. Tudo para empurrar a China para o fundo do poço. Mas o que revolta o presidente americano é ver o Brasil, um país com enorme potencial, flertando com o inimigo exatamente neste momento. O alinhamento de Janja com a China não passou despercebido. Trump tem memória longa. Ele ainda não esqueceu os ataques feitos por Janja a Elon Musk, que hoje é visto por milhões como um defensor da liberdade digital. Agora, com a cereja do bolo sendo o convite à China para controlar as redes brasileiras, o presidente americano estuda medidas drásticas. E a primeira delas já está na mesa.
reavaliar o Brasil como parceiro comercial estratégico. A possível punição ao Brasil não será discreta. Fontes internas da Casa Branca revelaram que Trump considera impor barreiras alfandegárias e suspender acordos preferenciais com o Brasil. Além disso, há rumores de que uma missão diplomática será enviada a Brasília com um objetivo muito claro: perguntar, sem rodeios, de que lado o Brasil está. Com Trump ou com Xi Jinping? Com a liberdade ou com o controle? Enquanto isso, o mundo olha para países como Vietnã, Índia e México, que estão se transformando nas novas potências da manufatura. A Apple já transferiu boa parte da sua produção para a Índia. A Lego está construindo a primeira fábrica neutra em carbono do mundo no Vietnã. O México se transformou no destino número 1 para indústrias americanas que buscam mão de obra qualificada, custos baixos e proximidade geográfica. E o Brasil? O Brasil, infelizmente, fica para trás. Empreender no país é como tentar correr com uma âncora presa ao pé. Leis confusas, carga tributária absurda, estrutura precária, portos lentos, estradas esburacadas, energia instável e uma burocracia que parece feita para desestimular qualquer um que queira produzir. Empresas estrangeiras fogem. E agora, além disso, vem a suspeita de que o país quer ser parceiro da China para vigiar seus próprios cidadãos. Para Trump, isso é inadmissível. O abismo se abre. Trump isola o Brasil da nova ordem mundial. A resposta de Donald Trump à provocação de Janja não será apenas verbal. O presidente americano já ordenou à equipe de segurança nacional que revise todos os acordos bilaterais com o Brasil, principalmente os que envolvem tecnologia, segurança digital, comércio e produção industrial. Segundo uma fonte do Departamento de Estado, o presidente está convencido de que o Brasil precisa escolher: ou caminha ao lado da liberdade, ou afunda junto com o comunismo global. Essa não é apenas uma questão política. É uma redefinição da ordem econômica mundial. O mundo pós-pandemia mostrou que depender da China foi o maior erro da globalização. Quando as fábricas fecharam, o planeta ficou paralisado. Hospitais sem insumos, lojas vazias, economia travada. Tudo por depender demais de um regime fechado. Trump viu isso como uma janela para corrigir décadas de dependência do Ocidente à China. E ele está fazendo isso com mão de ferro. Mas o Brasil, infelizmente, parece não estar entendendo a gravidade do momento. Enquanto o México assina contratos trilionários com a Tesla e a General Motors, o Brasil se ocupa em criar obstáculos internos para quem deseja empreender. Enquanto a Índia atrai fábricas da Apple, o Brasil gera pânico em investidores com instabilidade jurídica, corrupção e agora, com sinais de que está disposto a entregar sua soberania digital nas mãos de Pequim. E é exatamente aí que mora o maior perigo. Trump sabe que a guerra do futuro não será travada com tanques ou mísseis, mas com algoritmos, dados e censura. Controlar a rede é controlar a mente. E ver um país do tamanho do Brasil entregar sua soberania digital ao Partido Comunista Chinês é inaceitável para Washington. O alerta já foi dado. A próxima medida pode ser econômica, diplomática ou até mesmo militar, no campo da segurança cibernética. O Brasil pode ser removido de parcerias estratégicas no campo da inteligência. Pode perder acesso privilegiado a tecnologias. Pode ter restrições em importações e exportações com os Estados Unidos. E o mais preocupante, pode ser isolado de um novo pacto de nações que está surgindo entre países democráticos que se afastam da China e da sua rede de influência. Trump quer formar um novo bloco de resistência global, e o Brasil está se excluindo sozinho. A população brasileira, majoritariamente conservadora, patriótica e admiradora de Trump, assiste a tudo com indignação. Muitos brasileiros se sentem traídos por essa aproximação com a China. Protestos silenciosos nas redes sociais já se iniciaram. A hashtag Janja não nos representa foi uma das mais compartilhadas nos últimos dias. E a pressão sobre o governo brasileiro só tende a aumentar. Enquanto isso, o Vietnã continua sua ascensão. A LG, a Samsung, a Intel, a Microsoft. Todas estão consolidando fábricas e centros de pesquisa em território vietnamita. A Índia, com sua juventude ávida por tecnologia,
e com políticas pró-mercado, cresce como uma potência inevitável. O México, com sua proximidade logística dos Estados Unidos e acordos bilaterais favoráveis, se transforma no novo coração da indústria automotiva e eletrônica da América. Trump está organizando esse novo mundo. Um mundo onde a China será deixada para trás. E aqueles que se alinharem com Pequim também serão. O Brasil ainda pode fazer uma escolha. Mas o tempo está se esgotando. Trump deixou claro: quem ficar com o Partido Comunista Chinês, ficará sozinho. A grande mídia tenta esconder a gravidade disso. Mas a verdade é que, nos bastidores, já se fala em sanções, em cortes, em rupturas. O preço por escolher o lado errado será alto. E desta vez, não haverá segunda chance. Trump está decidido. E quando ele decide, ele age. Donald Trump acaba de acender o pavio de uma guerra econômica que pode mudar completamente o destino do Brasil. Uma mensagem direta, sem meias palavras, foi enviada aos principais países do mundo. É hora de escolher. Ou você está com os Estados Unidos, ou está com a China. E o Brasil, pessoal, você está achando que o Brasil escolheu estar com quem? Está escancarado que o Brasil, o Brasil não, né, Fábio? Vou nem falar o Brasil. O barbudo e a sua corja escolheu fechar os olhos para os Estados Unidos da América e ir lá puxando para o lado do Xi Jinping, né? E detalhe, tá puxando para o lado deles lá e fechando os olhos para os Estados Unidos. Só que os Estados Unidos, família, é que manda no Brasil. Na realidade é isso. Nas entrelinhas, os Estados Unidos ditam as regras aqui dentro. Prova disso que o Biden ditou as regras aqui dentro e fez o que fez em 22. E agora, desculpa a palavra, Trump vai desfazer a cagada que o tal Biden fez aqui no Brasil. Então, não vem com essa, falar de soberania, Brasil é soberano, não vem com esse papinho furado de soberania aí, não, porque ele é soberano na teoria, na prática, meu irmão, não é, não. Entendeu ou não? Então é isso, pessoal. A live é isso aí. Veja esse vídeo aqui, ó. Assista esse vídeo aqui. O Barroso, o cara que não penteia o cabelo, engoliu seco. O André Mendonça, terrivelmente evangélico, deu um cala-boca no barbudo. Veja aqui, vale a pena você assistir esse vídeo aí. E mais tarde a gente volta aí. Daqui a pouco tem live no vlog. Um abraço e até mais. Veja o vídeo, hein? Depois você me fala o que você achou disso aqui.